Então nós vamos iniciar o nosso culto. Vamos iniciar com uma leitura da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus é central no nosso culto. Nós temos de lê-la, aprendê-la, decorá-la, meditar nela. E vamos abrir no Salmo 150, o último capítulo do livro de Salmos. Antes do tempo que vamos ter de anúncios e de louvor, o Salmo 150 diz assim, na minha versão, que é Bíblia para todos: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Vários instrumentos estão aqui. É verdade que nem todos nós sabemos tocar um instrumento, mas há um instrumento natural que nós temos em nós. É a nossa voz. Nossa voz é um instrumento e aqui também o Salmo nos motiva a louvar ao Senhor. Vamos fazê-lo com a nossa voz, mas é muito importante que o nosso coração também possa estar pronto para louvar ao Senhor. Aqui, né, o Salmo 150 diz: todo o ser que respira, louva ao Senhor. Então, se está a respirar, louva ao Senhor. Convido-o a louvar ao Senhor. Então, irmãos, vamos louvar ao Senhor, está bem? E quando nós conseguimos olhar para a criação, todas as coisas que o nosso Deus criou para nós podermos desfrutar, não temos outra opção senão louvar. E o Salmo diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria,
Aclamemos o nosso protetor e Salvador. Venham à sua presença com hinos de louvor. Saudemo-lo alegremente com os nossos cânticos. Porque o Senhor é um Deus grande. É um Rei poderoso, maior que todos os deuses. Ele tem na sua mão as profundezas da terra. Os topos das montanhas são seus. O mar pertence-lhe, pois foi ele que o formou. A terra firme é também obra das suas mãos. Venham, adoremos o Senhor que nos criou. Inclinemo-nos diante dele. Hoje é tempo de
receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno
quantas vezes na minha vida a primeira reação diante de uma situação difícil era reunir todos os factos e depois fazer um plano de ação. Perante uma situação difícil, reunia os factos e elaborava um plano de ação. Depois de o ter feito, este plano de ação, ia ter com Deus no meu tempo devocional diário, orava e pedia-lhe que abençoasse estes planos. Se as coisas não corressem à minha maneira, eu ficava confusa em relação ao que é que correu mal. Ficava destroçada às vezes e insegura acima de tudo. Então um dia Deus disse-me: tu oraste em último lugar. O segredo teria sido teres orado primeiro. Foi como se eu me tivesse apercebido que eu falhei no teste. Nos meus esforços para corrigir uma determinada situação, corri à frente de Deus e depois pedi-lhe que abençoasse aquilo que eu planeei. Mas Deus não é um gênio da lâmpada, a quem submetemos os nossos desejos e esperamos que Ele os conceda. Ele é um Pai que tem uma vontade e um plano perfeito para a nossa vida. Ele sabe aquilo com que nós podemos lidar e aquilo que não somos capazes. Há um salmo que eu gosto muito, o Salmo 121, que é aquele salmo que, se calhar como eu, vocês também recorrem nos momentos difíceis. Levanto os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o meu auxílio, a minha ajuda vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não te deixará cair. Aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre alerta. É o Senhor que te protege e está ao teu lado para te guardar. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo o mal. É Ele que protege a tua vida. O Senhor protege-te quando sais e quando voltas, agora e para sempre. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, as portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus
cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aqueles que quiserem podem orar em voz alta e falar com este Deus que tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Amém. Senhor. Vamos terminar o nosso tempo de louvor ainda reafirmando quem é este Deus. Reafirmando que confiamos neste Deus que tem cuidado de nós. E enquanto o fazemos, vamos passar os cestinhos da coleta. É um momento de entrega. É um momento que entregamos o nosso coração. Entregamos as nossas palavras através da música. Entregamos, se assim o Senhor colocar no nosso coração, dinheiro com um objetivo. Tudo aquilo que entregamos, o objetivo é glorificar o nome deste Deus tremendo, deste Deus grandioso, deste Deus amoroso. E eu vou pedir à Ramira e ao Júlio para passarem os cestinhos. Enquanto nós cantamos, enquanto nós dizemos: Deus, eu confio em Ti. Eu sei que Tu és um Deus de perto, não és um Deus de longe. Eu sei que Tu estás presente. Eu sei que Tu cuidas. Eu sei que Tu cumpres aquilo que Tu prometes.
atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Deus, é a Ti que nós entregamos as nossas vidas. É a Ti que nós entregamos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Porque nós confiamos em Ti. Porque nós confiamos nas Tuas promessas. Porque nós sabemos que Tu não mentes. Nós sabemos que aquilo que Tu nos disseste, Tu vais fazer cumprir. Somos gratos por isso. Gratos por Te conhecer. Gratos por viver um dia a dia um relacionamento contigo. Gratos por poder experimentar do Teu amor, da Tua paz, de tudo aquilo que é bom e que vem de Ti. Entregamos-te, Senhor, todo o tempo que vamos ainda passar juntos. Vem, Senhor, falar. Vem preparar os nossos corações, que eles possam ouvir, aprender e obedecer. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós hoje temos um pregador convidado, o pastor Hugo Pinto. Quem é que aqui é assinante da revista devocional de Vitamina E? Pode levantar o braço? Assinante, quer dizer, recebe a revista. Exato. Então o Hugo Pinto normalmente fala convosco, né? Seria bom que falasse todos os dias, né? Seria a indicação que vocês liam o devocional todos os dias. Então, Hugo, força Hugo. Hugo, ele é o autor dessa revista, Vitamina E. Nós, há alguns anos que vamos, algumas pessoas vêm assinando essa revista como devocional. Para além dessa revista, ele tem outras obras publicadas. Eu não sei precisar quantas, já perdi a conta. Depois há de ser a oportunidade de falar disso. Então é muito bom podermos privar com pessoas que... Nós temos muita literatura boa, mas a maioria delas vem do Brasil. Porque o mercado lá realmente é um mercado que é muito mais rentável, né? Por assim dizer. Mas é muito bom podermos ter autores portugueses, autores de cada terra que sabem como é que é a realidade de cá e que falam especificamente para a nossa realidade. E o Hugo é uma pessoa que tem sido usada por Deus para escrever livros. Então, eu já li alguns e tenho sido muito abençoado pela escrita do Hugo. Ele está a colaborar agora num projeto novo, que é fazer cultos em inglês numa igreja em Cascais, Catedral da Fé. Vai poder também, se tiverem alguma curiosidade, podem falar com ele. Lá atrás, depois, no fim do culto, vai estar uma pequena banca com os livros que ele tem também para vender, se caso queiram comprar. Então, Hugo, fica à vontade, que o Senhor possa abençoar grandemente. Está bem? Boa tarde, é uma alegria para mim, nesta tarde, estar aqui convosco. Muito bom, esta igreja tem sido uma igreja que sempre tem sido muito hospitaleira, e os vossos líderes, e sempre temos estado próximos. É uma igreja parceira do Vitamina E, e isso alegra-me muito. São igrejas como a vossa, pessoas como vocês, que permitem que este projeto continue, do Vitamina E. Já são 6 anos, não é? Algumas pessoas, às vezes, que não costumam receber o Vitamina E, às vezes perguntam: então tem lá aquele projeto da revista? Sim, temos lá o projeto. Estamos aí a continuar, com força. Então, obrigado. E realmente isso foi uma visão que Deus me deu. Como é que poderia ser a nossa vida se fôssemos encorajados diariamente? E aqueles que são encorajados diariamente, faz a diferença, não faz? Eu creio que foi por isso que Deus nos deu a Bíblia também, não é? Deus nos deu a Bíblia, que é o nosso fundamento, é a nossa força. Não é para conhecermos doutrinas. É uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é Deus a querer falar connosco, a querer fazer parte da nossa vida e a querer ensinar-nos aquilo que é importante, que é útil para a nossa vida, para nos ajudar, tal como um pai, tal como nós pais ensinamos os nossos filhos sobre a vida, é ou não? Nós ensinamos devemos ensinar sobre todas as áreas da vida. Se eles não aprenderem com os pais, vão aprender com os outros. Eu pessoalmente prefiro que eles aprendam comigo do que eles aprendam muita coisa com estranhos, mas em primeiro lugar que eles aprendam comigo, sinceramente. Porque como eu estou a aprender da Bíblia, ao aprenderem comigo, eu sei que eles estão a aprender da Bíblia, estão a aprender a coisa certa no lugar certo, não é? Pronto, passa por aí também, tal como nós ensinamos os nossos filhos, para quê? Para ajudá-los na vida deles. Esse é o nosso objetivo, não há outro.
Porque é que nós ensinamos o que ensinamos para a vida deles, seja em que área for? É para ajudá-los para a sua vida, para capacitá-los para viverem melhor e para irem mais longe. E é para isso que Deus fala connosco também. Para ter comunhão, para o conhecermos e para nos ajudar e nos equipar a termos uma vida melhor. Como Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, rapidamente eu quero apresentar-vos aqui alguns dos meus novos livros. Depois vocês no final têm lá estes e muitos outros. Já são cerca de 25 livros. Então, 12 anos a escrever. Também não é grande. 25, 12 anos, 2 livros por ano, mais ou menos. Tenho que aumentar essa média. Não é? Começou por ser um por ano, mas tem que aumentar. Temos que sempre ir crescendo, não é? Mas não é complicado. Uma vez perguntaram a um homem como é que você escreve os seus livros e tal. E ele disse, é uma página por dia. Eu nunca escrevi um livro. Eu escrevo uma página por dia. O que acontece é que passado muitos dias dá um livro. Então pronto, vou dar um livro e lanço o livro, não é? E a ideia é essa. Mas orem também pelo meu ministério, por aquilo que Deus está a fazer, porque eu sinto uma pressão. Eu sinto pressão, sinto direção de Deus e pressão para escrever algumas coisas que eu escrevo, algumas coisas que eu estou para lançar. E então tudo isso requer foco, requer disciplina, requer pesquisa, requer sensibilidade para percebermos o que é que Deus quer falar, o que é que Deus quer fazer e por aí. Então, rapidamente ainda sobre vitamina E, agenda vitamina E. Tem aqui a agenda para o ano de 2023. Esta é já para o ano civil, portanto, para janeiro a dezembro. Tem versículos bíblicos ao longo do ano, em paráfrase, de uma forma aplicada pessoalmente à pessoa. Tem planeamento semanal, mensal, pode depois ver e pode levar no final. O pastor fez anos ontem. Ok, mas ele já está aqui a pedir sugestão de uma prenda, então vocês podem tratar disso. Também o Vencer Gigantes, volume 2. Depois do primeiro volume, As 5 Pedras de Davi, não me lembro já se vim aqui com o volume 2 da última vez. Este é o volume 2, Deus usa pedras. Portanto, depois de lições com as 5 pedras de Davi, são mais lições sobre as pedras. O próprio Davi foi uma pedra que Deus usou. E então lembro-me de fazer uma live com o lançamento e fiz live com o vosso pastor. Foi um tempo muito, muito abençoado. E continuo com uma expectativa boa com este livro. É um livro muito, muito especial para mim, por causa dos princípios e tudo aquilo que está aqui, que fazem uma diferença, fizeram a diferença na vida de Davi, no povo de Deus, continuam a fazer uma diferença enorme na nossa vida. Livros também para os mais pequenos, Ovelha Té, não me lembro se já cheguei a trazer aqui, é um conto infantil. E porquê é que eu ando com um conto infantil? Porque foi escrito pela minha mulher e é por isso que eu ando com ele. Então, Ovelha Té é uma ilustração, uma história que ilustra a salvação. Para explicar a salvação, é mais do que entretenimento, é ensino e as crianças entenderem o que é que Jesus fez por nós ao morrer por nós. Não é? Está aqui a ilustração da história da salvação. E Vitamina K é já o 3º volume. Vamos lançar agora o 4º volume antes do Natal. Portanto, mais ou menos um por ano. São 31 textos de Vitamina E, adaptados na linguagem e todo o grafismo do livro para as crianças, aquelas que já leem. Está indicado mais dos 7 aos 12, porque o tipo de conceitos de textos de vitamina E já requer também um pouco de mais idade. Então, dos 7 aos 12 é indicação. Tem também o Vitamina Y para adolescentes e jovens, a partir dos 13. Também tem lá um volume. Este foi escrito durante o confinamento. Manual de sobrevivência numa crise. Senti que era preciso escrever alguma coisa que ajudasse as pessoas na crise. E então, também está um novo lançamento do meu primeiro livro, O Vencer a Crise. Um capítulo para cada crise da vida. Também está aí uma nova edição, uma nova capa de Vencer a Crise, para quem não tem. E este, 12 anos depois, mais um livro sobre a crise. Manual de sobrevivência numa crise. E este é um dos últimos. Evangelismo pela estratégia de Jesus. Aquela estratégia que Jesus nos dá em Lucas 10. Eu acredito que é uma estratégia intemporal e universal para todos os tempos, todas as culturas, todos os lugares. Uma estratégia que a Igreja precisa adotar, precisa viver. Este é o grande impacto do evangelismo. O Evangelho continua a ser notícia hoje, precisamos comunicá-lo da melhor forma e Jesus, por excelência, é aquele que nos ensina a comunicar. E eu acredito que tenho uma boa expectativa em relação a este livro
para ajudar mais cristãos, mais igrejas, a não apenas evangelizarmos estranhos, mas a fazermos como Jesus nos ensinou. Ligarmos às pessoas, amarmos as pessoas e podermos então ter um impacto muito maior sobre a vida das pessoas. E este é o último, não lembro se foi este, foi o outro, mas este é um dos últimos também. Lições da Tempestade, volume 2. Depois do primeiro volume, baseado na tempestade que Jesus está a dormir no barco, este é o segundo volume, que é aquela tempestade em que Jesus anda por cima das águas. Eu vou partilhar convosco nesta tarde sobre isto. Não é para você dizer, já sei, não preciso do livro. É para você dizer, pá, gostei disto, tenho que levar o livro, porque no livro tenho lá mais coisas. Está bom? Portanto, hoje não é uma refeição, é um aperitivo para você levar o livro. Está bem? Ok? Não estou a dizer isto por causa do livro, por causa de vender o livro. Estou a dizer isto por causa de si, para você continuar a aprender mais, a crescer mais. Ok? O que é bom não é para parar. Certo? Ok? Quando eu gosto muito de uma comida, não fico só pelo primeiro prato. Alguém é como eu? Alguém aqui é português? Oh, se você não é como eu, você não é português ou não é brasileiro, que o brasileiro também é assim, talvez será de outro país qualquer, mas se você gosta de uma comida, você pode esperar que lhe ofereçam mais para não perder a sua boa educação, mas se lhe oferecerem, você pode até fazer-se difícil e dizer não quero, porque você sabe que nós portugueses vamos oferecer 10 vezes, se for preciso, não é? Uma vez eu ouvi uma tia minha lá no Canadá, e ela disse, aqui no Canadá é tão diferente. Eu estava cheia de fome em casa de uma pessoa e ela ofereceu-me comida e eu fiz como nós fazemos, todos nós portugueses. Digo sempre que não. A primeira vez nós dizemos sempre que não. Estamos sempre sabendo que a pessoa vai voltar a oferecer. Mas ela não voltou a oferecer. Aqui é diferente. É uma vez, não quer, pronto, eles acreditam mesmo que nós não queremos. Em Portugal ninguém acredita nisso. E em Portugal, se alguém diz mesmo que não quer, nós vamos obrigá-lo a querer e a comer. E é isto que eu quero fazer-vos com os meus livros. Eu quero-vos obrigar a comer, porque vocês precisam se alimentar. Ok? Está bem? Antes ainda de partilhar convosco a palavra, algumas pessoas dizem-me assim, eu não gosto de ler, não é a minha onda, não é a minha coisa, não é o meu dom, não gosto de ler. A grande questão não é se você gosta de ler. Você gostar de ler ou não gostar de ler é irrelevante. A grande questão é, você gosta de vencer? Como de silêncio aqui. Você gosta de vencer? Esta é a pergunta, esta é a questão. Não fuja das questões. Se nós não tivermos as questões certas, nós também não vamos ter as respostas que precisamos para a nossa vida. Você gosta de vencer? Se você gosta de vencer, você precisa ler. Ok? Porque toda a gente quer vencer. Toda a gente quer vencer. Quem é que se prepara? Quem é que cresce? Quem é que desenvolve? Quem é que está pronto? Porque a vitória vem do Senhor, mas não vai vir aos trambolhões. Vai vir sobre aqueles que se preparam. Foi por isso que Davi, quem chegou lá, não foi qualquer um que venceu. Não foi os guerreiros, não foi aquela gente. Não era treinamento militar. Quando eu estou a falar de preparar, não é uma questão de treinamento militar, mas é uma questão de treinamento técnico, treinamento espiritual. Quando chegou lá o adorador, havia muito guerreiro, mas ninguém conseguiu. Mas quando chegou o adorador, habituado a adorar, habituado a buscar a Deus, a ouvir Deus, ele disse, não, quem é esse lá? Toda a gente está chamando de gigante, eu não vejo gigante nenhum. Eu vejo lá uma pequena criaturinha do grande Deus que eu conheço e que eu estou habituado a adorar. Portanto, eu vou lá. E ele venceu. Amém? Faz toda a diferença. Então, vamos à palavra. Mateus, capítulo 14. Agora, vou tirar isto aqui. Mateus 14. Como eu não tive horas para terminar e, portanto, não sei as horas, não me digam mais nada. Portanto, eu tenho o benefício da dúvida. É aqui um caso para dizer que há o benefício da dúvida. E, portanto, algumas pessoas nunca souberam. Mas isso do benefício da dúvida, será que isso é real? Dúvida não é boa. Eu estou-lhe a dar um exemplo prático do benefício da dúvida. Eu não sei a que horas acaba, que é para eu acabar, por isso eu tenho o benefício da dúvida. Eu posso ir até onde eu quiser. Não, só uma brincadeira. Eu tenho que ir lá para Cascais para este projeto também de culto em inglês. Estamos a preparar a equipa e para fazer ali este projeto. Então, e sabemos que tudo é importante para alcançar todas as pessoas. Amém? Tudo é importante. Então, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
E chegada já a tarde, estava ali, só. E o barco estava lá, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até aqui a palavra de Deus. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que texto incrível, que acontecimento incrível que nós temos na palavra de Deus, esta tempestade. E isto diz-nos tanto a nós hoje, porque podemos não estar habituados a andar no mar, talvez. Bem, nós temos aqui numa vila pescatória, né? Numa terra de mar, fantástica terra de Sesimbra. Vocês são daquele tipo de pessoas que quando chegarem ao céu, de vez em quando, oh Senhor, deixa-nos ir lá a Sesimbra agora um bocadinho. Temos saudades, não é? Daquele tempo lá, aquela vila incrível. E não sei se há aqui alguém habituado ao mar, mas de uma coisa eu sei, todos aqui são habituados a tempestades. Certo? Bem, se há aqui alguém que não sabe o que é ter tempestades na vida, o que eu gostaria mesmo era ter uma entrevista exclusiva consigo. Porque o que eu gostava mesmo de escrever era como não ter tempestades na vida. Esse é o meu sonho, escrever um livro desses. Já viu um livro desses? Era o best-seller internacional. Mas como eu ainda não sei, e não quero enganar ninguém, como eu não sei, ainda não posso escrever. Mas se alguém não sabe o que é ter tempestades, certeza que você sabe como não tê-las. É só estudar a sua vida. Se alguém aqui não sabe o que é, eu nunca tive um problema, nunca tive dificuldade, nunca tive aflição, não sei o que é tempestades na vida, por favor, deixe-me ter uma entrevista exclusiva. Eu quero aprender, eu quero escrever esse livro. Um dia eu hei de conseguir. Mas até lá, eu vou escrevendo sobre como superar a tempestade. Está bem? E então, este é mais um daqueles textos na Bíblia que nós temos, não como evitar tempestade. Jesus não ajudou-os, disse: não vão por aí, porque aí vai haver tempestade. Jesus coloca-os lá e manda-os para o meio da tempestade. Ainda não havia tempestade, mas sabendo nós que Jesus sabe aquilo que está para acontecer, Jesus atirou-os para o meio da tempestade, certo? Jesus, sabendo o que é que vai acontecer, ele atirou-os para o meio da tempestade, não é? Então, olha aqui uma lição, nem sei se puseste no livro, mas veio agora à cabeça. Jesus não evita todas as tempestades, mas uma coisa é certa, ele atira-te para o meio de algumas. Alguém está animado aqui nesta tarde? Ele atira-te para o meio de algumas, mas não desanime já, não se vai embora já, ainda não acabou. Há esperança, há vitória, há superação, há socorro, há alguma coisa mais que Deus quer fazer. Há aqui tanta coisa interessante que nós temos a aprender sobre tempestades e a forma como Deus lida connosco e a forma como Ele nos ajuda e como Ele quer trabalhar connosco. E a primeira delas é exatamente esta. Os discípulos não estavam lá só por sua autorrecriação. Os discípulos estavam lá porque Jesus os mandou para lá. Todos nós percebemos bem aquela tempestade da desobediência. Aquela tempestade do Jonas, não é? Oh Jonas, tu desobedeceste, tens uma tempestade. Isto é matemática, isto é fácil de entender, ou não? É difícil de entender esta tempestade aqui que nós acabamos de ler. Eles não estavam lá em desobediência. Eles nem sequer queriam ir para lá. Porquê é que não queriam? Não queriam, porque isto aconteceu exatamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes. A hora já era tarde, quando eles queriam despedir a multidão. Mas Jesus disse: não, vou ver o que há para comer. E ali vão 20.000 pessoas. Há um rapaz que traz comida agora. Vamos, sentem as pessoas em grupos de 50 e 100. Vocês estão a ver quanto tempo é que isto demorou? Depois da hora já estar avançada? E o trabalho? Grupos de 50 e 100. Agora vão dar a comida à multidão. Jesus põe na mão dos discípulos. Os discípulos vão alimentar a multidão. Talvez recrutaram pessoas, mas não foi maravilhoso. Mas foi muito trabalhoso. O maravilhoso dá trabalho. Todas as igrejas querem avivamento, maravilhas, querem crescimento. Mas quem está pronto ao trabalho? De alimentar as multidões. Não é Jesus que alimenta a multidão? Somos nós. Jesus alimenta-nos a nós. Vamos ficar de barriga cheia ou vamos alimentar alguém? Bom, mas a pregação não era aqui. A pregação é da tempestade. Ok, vamos andar para a frente. Então, grupos de 50, 100, tal, alimentar toda a gente. Quando finalmente parece que acabou, Jesus diz: agora vão apanhar o que sobrou. Estamos cansados. O que sobrou? Mas as pessoas não aprenderam a comer tudo até ao fim. O que sobrou? Mas isto é pior degradável. Isto é pão e peixe. Vão apanhar o que sobrou. Nada se vai perder. Nada se vai perder, nem o nosso trabalho. Lá vão eles apanhar tudo o que sobrou, 12 cestos cheios. Estamos a falar daqueles cestos bem grandes, cheios. Quantos discípulos eram? 12. 12 cestos. Você está a ver bem?
todos cansadíssimos, todos exaustos, apanhar tudo, dobrar as costas, trazer o cesto cheio. E agora Jesus, no fim daquilo tudo, quando eles finalmente vamos descansar, vão para o barco, vão para o outro lado. Jesus, não. É por isso que o texto, se você ler com atenção, Jesus obrigou, Jesus ordenou. Não, vocês vão, isto é uma ordem, vocês têm que ir. E eles são obrigados, eles vão em obediência a Jesus e levam com aquela tempestade no meio do mar. Que coisa terrível. Se fosse no início, dava para voltar para trás. Se fosse no fim, estavam quase a chegar. Mas quando é no meio, a coisa é mais complicada, é ou não? E agora lá estão eles no meio daquela tempestade. E talvez aquilo que mais perturba discípulos que são colocados num barco por Jesus, no meio de uma tempestade, talvez aquilo que mais perturba discípulos não é a própria tempestade. É aquela questão: Jesus, onde é que tu estás quando mais precisamos de ti? Porque Jesus meteu-os no barco, mas Jesus não estava no barco. Jesus, onde é que tu estás quando mais precisamos de ti? Jesus, tu obrigaste-nos a vir para aqui, mas tu não vieste. Onde é que tu estás? O barco não anda, nós estamos a ver a nossa vida andar para trás, nós estamos a ver a coisa muito complicada. E Jesus, onde é que tu estás quando mais precisamos de ti? Quantas vezes nós sentimos isto nas nossas tempestades? Eu sei que teologicamente nós sabemos que Jesus está sempre connosco no barco. Como é que nós lidamos com isto quando a tempestade não para e nós dizemos: Deus, tira-me daqui, Deus, acaba com isto, Deus, isto já chega, Deus, eu já não aguento mais, mas a tempestade não para. Sabe, eu comecei a escrever livros quando tudo aquilo que eu aprendi nos livros que eu li, dos passos, os 7 passos para, os 7 passos para, os 7 passos para, até que eu comecei a viver coisas na minha vida em que eu tinha dado os passos todos, mas a tempestade não parava. Acima de tudo, eu comecei a escrever aquilo que Deus me ensinou no meio de muitas dificuldades, e por isso é que a revista é sobre encorajamento, porque Deus deu-me um ministério sobre encorajamento. Deus disse-me claramente: eu vou-te dar um ministério, tens de perguntar porquê, porque não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com os outros, porque eu estou-te a preparar para encorajar os outros, e tu só podes encorajar outros quando deixas de ser o teórico que sai do Instituto Bíblico com muita teoria e começas a saber o que é passar por elas, para compreender as pessoas e para ministrar verdadeiramente à vida das pessoas. Foi essa a resposta que Deus me deu. E então eu comecei a escrever livros não tanto sobre os passos para conseguir, mas o que é que nós fazemos quando demos os passos todos e mesmo assim as coisas não estão a acontecer? O que é que nós fazemos quando já fizemos tudo o que dava para fazer e parece que Jesus não está lá? E agora, Jesus, onde é que tu estás? E talvez eles lembrassem: Jesus ficou a despedir-se da multidão, a receber os agradecimentos. Provavelmente ele está a comer lá com uma família do que sobrou. Boa moda portuguesa, comeu, mas ainda foi comer mais. E nós aqui. Mas quando nós lemos o texto que acabámos de ler, os discípulos não tinham essa informação, mas mais tarde eles tiveram-na e escreveram-na. Nós sabemos onde é que Jesus está. Jesus não está indiferente. Jesus não está insensível. Diz que ele subiu a um lugar mais alto para orar. Mas não foi só para orar, foi para olhar também, para olhar pelos discípulos. Estava a vê-los lá no mar. Vocês não sabem, mas isto está tudo controlado. Estou a ver aqui. Estou cá em cima a ver. Jesus estava num ponto alto porque ele estava a olhar pelos discípulos e estava a orar pelos discípulos. Jesus não estava indiferente, Jesus estava a interceder pelos seus discípulos. E não é exatamente isso que a Bíblia diz sobre Jesus em relação a nós também? Diz que ele, tendo subido ao céu, vive, foi colocado à direita de Deus no trono, e ele vive para interceder por nós. Está lá em Hebreus. A expressão é forte, porque Jesus não tira um tempo. Está na hora de interceder e tal, parem lá, anjos, querubins, parem lá um bocadinho com essas reuniões, agora vou interceder. Não, Jesus não para nada para interceder. Ele vive para interceder por ti. Já pensaste quem está no trono do comando? Talvez há governantes, há planetas que conhecem. Não estão nem aí para ti, para o teu problema, para a tua necessidade. O pior problema é que eles não estão nem aí para as necessidades da população. Nós não podemos ter dois focos. Ou focamos nas nossas necessidades, ou focamos nas necessidades dos outros. Não dá para fazer as duas coisas. Enfim, é uma lição que era bom eles aprenderem. Mas vamos passar à frente, não queremos arranjar complicações. Talvez muita gente não está nem aí para as tuas necessidades. Mas o Deus que criou isto tudo vive para interceder por ti. Ele sabe tudo o que se passa na tua vida.
Não para te espiar. Infelizmente, muitas crianças cresceram com aquela ideia do Deus espião. Olha que Deus vê todas as coisas. Olha que Deus vê todas as coisas. Tu não consegues fugir aos olhos de Deus. Não vamos passar a ideia do Deus espião. Vamos passar a ideia do Deus Pai que ama. Deus vê todas as coisas. Então Ele cuida de nós. Amém? Deus vê todas as coisas. Por isso, nada do que eu passo lhe passa despercebido. Ele cuida de mim. Ele está a interceder por mim. Ele está a usar os recursos do céu em teu favor. É isto que é interceder por ti? Interceder é também, vai anjo, vai. Não é o que a Bíblia diz: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Deus está a dar ordens aos anjos para te guardarem, para te protegerem, para te abençoar. Ele intercede por ti. Os recursos do céu são usados em teu favor. Mas a Bíblia diz também que Jesus não ficou só a orar pelos discípulos, a orar lá no monte. Diz que na quarta vigília da noite, Jesus desceu e veio em socorro dos seus discípulos. Quando tem a ver com os seus discípulos, Jesus não intercede apenas. Ele vem em socorro. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Jesus. Ele não nos abandona. Nem sempre. Eu não sei explicar porque é que essa tempestade veio. Eu não sei explicar porque é que essa tempestade ainda não acabou. Mas há uma coisa que eu te sei dizer. E por isso é isso que eu te vou dizer nesta tarde. Jesus vem em socorro. Jesus não nos abandona. Jesus não nos deixa de qualquer maneira. Jesus não fica apenas a interceder e a enviar anjo. Jesus vem pessoalmente em teu socorro para operar e para trabalhar na tua vida e naquilo que se passa à tua volta e na tempestade que estás a atravessar. Ele vem, e a maneira como Jesus vem, a Bíblia descreve a maneira como Jesus vem e é impressionante. Jesus vem a andar por cima da tempestade. Eu não sei se estou a estragar o vídeo todo ou não, mas pelo menos o áudio vai ficar bom. Bom, como o objetivo é ouvir, ele vai a andar por cima da tempestade. Já pensou bem? A tempestade pode-se levar. Esta é a característica, a natureza da tempestade. Significa que as ondas não estão calmas. É isso que é a tempestade, certo? As ondas não estão calmas. As ondas são tipo Nazaré. Levantam-se com muita força, com muita... Eu prefiro Sesimbra. Eu prefiro Sesimbra. Não, Sesimbra é o encanto. Sesimbra é o sonho de toda a gente. Água calma. Mas na vida não vai ser sempre Sesimbra. Existem Nazarés na vida. Hã? Ainda bem que isto não é Nazaré. Mas ninguém de Nazaré leva mal, por favor. Mas existem Nazarés na vida. Existem ou não existem? A vida não vai ser sempre Sesimbra. Você pode viver sempre em Sesimbra, mas Sesimbra não vai viver sempre em si, porque vai vir Nazaré. Garanto-lhe, vai vir Nazaré. Jesus disse, no mundo tereis tempestades. Né? Aflições, é a mesma coisa, é isso que estamos a falar. Tempestade na vida, agitação da vida. E é isso que é a tempestade. As ondas levantam-se num nível elevado. As ondas podem se elevar acima do nosso tamanho, acima do teu tamanho, acima dos teus recursos, acima da tua capacidade. Mas eu quero lembrar-te, elas nunca estarão por cima do tamanho de Deus. Deus está por cima da tua tempestade, porque Ele caminha por cima da tempestade. Ele está por cima. Eu não quero saber qual é o tamanho das ondas. Uma coisa é certa, Ele continua por cima da tempestade. Ele está por cima. Ele é maior. Que às vezes a tempestade tem essa coisa de passar a ideia que manda. Eu quero te lembrar nesta tarde, não manda. Quem manda é Deus. Ele está por cima. A tempestade pode abanar o barco, mas Jesus está por cima dela. Jesus tem autoridade sobre ela. Jesus tem controle sobre ela. Jesus está no domínio total e completo de tudo aquilo que se passa. Paulo fala sobre isso em Filipenses, quando ele diz, e pelo que Deus o exaltou soberanamente, significa que ele foi exaltado ao ponto mais elevado, e não é possível ser mais exaltado do que aquilo que ele já foi, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse. Tanto estou nos céus, na terra e debaixo da terra. Confesso que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele está por cima. Ele é maior.
Ele é que tem todo o poder. Não é a tua tempestade que é grande, é o teu Deus que é grande. Talvez entraste aqui a dizer, a pensar, eu tenho uma tempestade, eu tenho um problema grande, mas o que é que tu sais daqui a dizer? Outra coisa diferente. Não é dizer que não tens o problema continua lá. O que é que tu digas? Eu tenho um Deus grande. O meu Deus é que é grande. O meu Deus é maior. O meu Deus está por cima. Ele está por cima. E é interessante que Jesus usou a própria tempestade para caminhar e para fazer dela caminho. Mas ficamos com essa ideia que a tempestade é um impedimento. Que a tempestade é um empecilho. Mas Jesus faz do empecilho um trilho. Jesus faz de impedimento pavimento. Jesus faz da tempestade caminho. Sabe, aquilo que nos perturba muitas vezes com a tempestade é sentir que ela está a ser um impedimento. Esta tempestade está a ser um impedimento para os meus sonhos, um impedimento para a minha saúde, um impedimento para a minha estabilidade financeira, um impedimento para a minha felicidade, um impedimento para a minha família, um impedimento. Mas eu quero lembrar-te nesta tarde, tu podes chamá-lo de impedimento, mas Deus chama a tempestade e faz dela caminho. Deus usa a tempestade para fazer caminho, para chegar mais perto de nós e para cumprir os seus propósitos. A tempestade não impede nada em relação a Deus. Deus não é limitado, Deus não está limitado por nenhum tipo de tempestade. Ele até a usa para chegar mais longe e para chegar mais alto. Pensa, por exemplo, na vida de José. José é lá do Egito. Se você pensar em alguém que passou por tempestades, é o José. Diríamos o pobre José. Traído pelos irmãos. Vendido pelos irmãos. Depois de pensar, vamos matá-lo ou não vamos matá-lo? Vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Ganhamos um dinheirinho. Venderam o José. Escravo numa terra estranha. A trabalhar como um escravo. Ele nem sequer pode reclamar dos seus direitos, porque ele não os tem. Ele não pode reclamar das condições do seu trabalho, porque não pode. Ele é escravo. Para ele não há condições. Quando ele vai naquela caravana como um escravo, ele vai dizer, eu sou o filho preferido do meu pai. O meu pai, ele dizer, olha, meu caro, meu amigo, não importa o que tu foste no teu passado, garantimos-te uma coisa, não tens futuro. És um escravo, não tens direitos, não tens nada, és um zero e só vais ter zero. Mas sabe o que é que aconteceu na vida de José? Tornou-se governador daquele império do Egito. Pensa em alguém que teve tempestades na vida. O Senhor para quem ele serviu e a quem deu muito a ganhar, injustamente acusou e condenou e foi para uma prisão de forma injusta por aquilo que ele não fez, não quis fazer, mas foi acusado, foi condenado, foi para a prisão. Na prisão foi esquecido por muitos que ele ajudou. Mas no tempo certo, ele foi levantado para ser governador do Egito. Eu pergunto, se nós olhássemos para a vida de José cheio de tempestades, nós poderíamos dizer, coitado de José, foi uma vida difícil até chegar lá ao palácio do Egito. Vamos ajudar o José. Quem quer ajudar o José nesta tarde? Vamos ajudar o José. Vamos pensar se isto fosse um filme interativo. Nós podíamos decidir o que é que se tira, o que é que se põe. Gosta desses filmes interativos? Hoje temos um filme interativo do José. Se você pudesse tirar alguma tempestade na vida de José, quantas é que tiraria? Quantas tempestades tiraríamos da vida de José? Para ele não sofrer tanto na vida, coitado. Alguém quer tirar alguma tempestade de José? Não? Já uma vez perguntei isto e houve pessoas que disseram, tirava todas. Ok. Tira todas. Você acabou de abortar o futuro daquele homem. Ele nunca poderá ser governador no palácio. Você tira uma só tempestade na vida de José, tira só uma delas, ele não chegará ao seu destino como governador do palácio de Faraó. A não ser que houvesse mais uma intervenção de Deus, eventualmente. O que eu quero dizer é o seguinte,
Aquelas tempestades pareciam que estavam a impedir o sonho. Que o sonho dele era que os irmãos se curvavam e os irmãos curvaram-no e venderam-no. Parecia que era tudo contra o sonho. Parecia que tudo impedia o sonho. A tempestade é esta. E nós passamos por elas e pensamos, isto está a impedir o meu sonho. Isto está a impedir a minha vida. Isto está a impedir a minha felicidade. Isto está a impedir a minha liberdade. Mas quando olhamos para o final da história, nós dizemos, uau! As tempestades não foram um impedimento. Deus usou tudo como um caminho até ao percurso, ao processo e ao propósito do palácio. Porque Deus usa as tempestades e faz delas caminho. Nós gostaríamos de removê-las todas da nossa vida. Mas é preciso algum cuidado. É por isso que às vezes oramos e nem sempre elas são logo removidas. Porque Deus está a usar algumas delas para fazer caminho. Quero dizer nesta tarde, a tempestade não te vai mandar para baixo. Deus está a usar as tempestades, faz delas caminho, vai cumprir propósitos, vai levar-te mais alto, vai fazer coisas incríveis na tua vida que de outra forma não seriam possíveis. Porque Deus não está limitado por coisa alguma, mas Deus usa todas as coisas, como Paulo mais tarde escreve no Novo Testamento. Ele diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É isto. Deus usa as tempestades e faz delas caminho e faz-nos subir mais alto. Deus é fiel. E quando Jesus chega a andar por cima da tempestade e vem até aos discípulos e faz da tempestade caminho, ele chega e os discípulos viram Jesus, ficaram felizes, gritaram aleluia e cantaram um hino. Foi isso? Não. Não ficaram contentes de ver Jesus. Finalmente, o socorro que eles precisavam, a solução em pessoa ali à frente deles. Não ficaram felizes, não. Não. A Bíblia diz que eles gritaram com medo, ficaram ainda mais assustados e gritaram, é um fantasma! Ainda bem que não era eu, que eu talvez voltaria para trás. Quer dizer, eu venho aqui fazer o meu melhor, aqui equilibrar-me em cima das águas. Ainda me chamam de fantasma. Mas era Jesus. Ele não foi embora. Mas o que é impressionante aqui é o seguinte. Como é que a solução em pessoa está ali com eles e eles ainda se assustam mais, ainda gritam é um fantasma. Sabe porquê? Porque eles não estavam apenas numa tempestade. A tempestade já estava neles. Este é o problema de se estar numa tempestade. Não é a tempestade. Não é a tempestade que é o problema. O problema é quando a tempestade... O problema não é estar numa tempestade. O problema é quando a tempestade está em nós. Deu para perceber o problema? Ou seja, o problema não é o problema é pensar que o problema é o problema é que não é o problema. Torna-se um problema. Não por ser um problema, mas porque continuamos teimosamente a pensar que ele é o problema. E então temos um problema. É a problemática do problema. Ainda vai dar um livro também. Uma reflexão sobre a problemática do problema. Então, o problema não é o problema. A tempestade não é o problema. É quando a tempestade não é... Você pode estar numa tempestade. A tempestade é que não pode entrar lá dentro. Sabe, os barcos são feitos para enfrentar tempestades. Uma coisa é que nunca dá para o barco aguentar. É quando a tempestade começa a entrar dentro dele. Começa a entrar dentro dele. E se entrar muita tempestade dentro dele, ele vai acabar por ir ao fundo. O barco nunca vai ao fundo porque está numa tempestade, mas eventualmente porque a tempestade entra dentro dele. Este é o grande desafio, o desafio que nós precisamos na nossa vida. Por isso é que precisamos de encorajamento diário, precisamos da palavra de Deus, precisamos da força, precisamos da fé, precisamos de igreja, precisamos das nossas armas, precisamos lutar com tudo o que temos, precisamos ser ativos, precisamos de acreditar. Porque o grande desafio na vida não é como navegar sem tempestades. O grande desafio na vida é como é que eu não permito que a tempestade entre dentro de mim. Porque enquanto navegares sem permitir que a tempestade entre dentro de ti, estarás sempre em condições de superá-la. Este é o desafio. Não permitas que a tempestade à tua volta entre dentro de ti. Bem, talvez alguém me diga, é muito fácil falar, eu é que sempre estou a viver. Enfim, sim, é verdade. Mas a verdade é esta, Deus deu-nos autoridade sobre o nosso coração. Por isso é que a Bíblia diz, sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque é dele, é do coração, não é da situação. Estamos à procura da saída na situação. Não. Não é da situação que vêm as saídas da vida, é do teu coração.
A tua saída está dentro de ti, no teu coração, porque, mas isso não é humanismo. Não. Está dentro de ti, porque é lá que está Deus, dentro de ti. Dentro de ti. E se tu não permitires que seja o teu exterior a determinar a tua condição interior, tu estarás em condições de alterar a tua condição exterior, juntamente com Deus e com a graça de Deus. Amém? O que eu costumo dizer é, se o teu interior não for um reflexo do teu exterior, o teu exterior acabará por ser um reflexo do teu interior. Então, quando me perguntam como é que você está, não diga estou como ao tempo. Não. Temos que começar a mudar um bocado esta mentalidade. Estou como ao tempo. Não podemos estar como ao tempo. Nós não andamos conforme o tempo. Nós temos que andar noutro nível. Nós andamos no Espírito. Nós não andamos por vista, andamos por fé. O que é isto? Não ando por o que é que eu vejo. O que eu vejo é o tempo. O que eu vejo é a situação. O que eu vejo é as circunstâncias. Eu não ando por aquilo que vejo, diz a Bíblia. Andamos por fé. Andamos por aquilo que acreditamos. Andamos por aquilo que Deus fala. Andamos por aquilo que sabemos que Deus é. Andamos por aquilo que sabemos que Deus está por cima e que é maior e que vem a nosso socorro e que está connosco. O problema é que os discípulos já se tornaram... Os discípulos não estavam apenas numa tempestade, eles já se tinham tornado tempestuosos. Não, o problema não é estar numa situação negativa, é quando a pessoa se torna negativa. Tornou-se negativa com tudo o que viveu. O problema não é estar numa situação amarga, é quando a pessoa se torna amarga. Este é o desafio na vida. Podes passar por muita coisa. Não te tornes aquilo que reclamas. É porque há muita gente a reclamar da tempestade e tornou-se igual à tempestade, tempestuoso. Há muita gente a reclamar da situação negativa que está à sua volta e eles próprios tornaram-se daquilo que falam, tornaram-se negativos. Este é o desafio. Continua a manter a tua fé, continua a manter a tua atitude, continua a manter o doce de Deus, a graça de Deus, a esperança em Deus. Deus é maior, Deus é poderoso. Isto não me vai afetar, isto não vai afundar. Eu vou continuar a confiar em Deus. Eu não sou um reflexo do meu ambiente, eu sou um reflexo do meu Deus. Paulo dizia, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Há muita gente a dizer, Paulo era quem era, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, porque ele era um grande fariseu, porque ele era um grande judeu, porque ele estudou muito, porque ele era um cidadão romano. Paulo disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Isto não é uma desculpa para eu não ser o que eu deveria ser. Isto é uma confiança de eu sou um produto da graça de Deus e não das situações e das circunstâncias que me envolvem. Sou um produto da força de Deus, do mover de Deus, da ação de Deus na minha. Sou o que sou pela graça de Deus. Guarda o teu coração, não permite. O que entra no teu coração és tu quem decide. Tu tens essa autoridade. É por isso que nem Deus entra sem a tua autorização. É por isso que Deus não entra na vida de ninguém sem que haja alguém que diga eu quero, eu aceito, eis que estou à porta do coração e bate se alguém ouvir a minha voz. Se alguém abrir a porta, eu entro. Deus criou-nos, é inviolável. Não há diabo, não há demónio, não há tempestade, nem Deus, nem nada, ninguém. Ninguém entra dentro de ti, no teu interior, no teu coração, na tua condição, sem a tua permissão. Quando tu vires alguém que foi afetado por alguma coisa, não foi a coisa que o afetou, foi a decisão que ele tomou de abrir a porta de algum ponto. Às vezes são crianças, são mais vulneráveis, mas em algum ponto a pessoa abriu a porta e permitiu que isso o afetasse, que o traumatizasse, que o arrombasse, mas há esperança. Mesmo assim, Deus é um Deus que nos levanta, nos resgata e nos redime de todas as coisas. Foi isso que aconteceu. É por isso que há pessoas que já passaram tantos anos e continuam a desculpar-se. Pois é, mas eu não tive um pai, eu não tive educação, Uau, mas tu já és pai, tu já és mãe, continuas a viver com os estigmas do passado porque ele permitiu que aquilo o afetasse para o resto da vida. Há pessoas que passaram por coisas piores e tornaram-se vencedores e não vítimas. Porque eles disseram, eu não vou permitir que isto afete mais a minha vida. Acabou. Vou deixar isto para trás, vou virar a página e vou construir uma nova história. E Jesus, quando os discípulos estão ali completamente em pânico, Jesus então diz, sou eu, não temam, tenham ânimo. E mais uma vez eu fico a pensar, isto é impressionante, porque Jesus não acalmou a tempestade para acalmar os discípulos. Alguém está a seguir? Você pode ler o texto, Jesus só vai acalmar a água mais tarde, quando entrar no barco. Certo?
Jesus não se concentrou na água, Jesus concentrou-se naquilo que era o mais importante, que era o quê? O coração dos discípulos. E tu estás muito preocupado com a tempestade da água e tu perguntas, Deus, porquê? Porquê? Parece que isto não é uma preocupação para ti. Eu quero dizer, não, não é. A água, a tua tempestade, não é uma preocupação para Deus, não é porque Ele não se preocupa, é o contrário, porque Ele ama-te demais para viver subjugado a essa ideia. A preocupação de Deus ou a concentração de Deus é a tempestade no teu coração. É aí que Ele quer tratar, é aí que Ele quer lidar, porque essa é a chave de tudo. A chave está no teu coração. Se Ele acalmar a tempestade no teu coração, tudo o resto vai se resolver. A conquista na vida é uma conquista interior. Primeiro começa com o nosso interior. Nós não podemos querer conquistar o mundo sem primeiro conquistar o nosso interior. Primeiro conquistamos o nosso interior. E Jesus focou na tempestade no coração dos discípulos e disse, não tenham medo, tenham ânimo. Mas Jesus, como é que eu vou ter ânimo? O barco continua para cima e para baixo. Como é que eu vou ter ânimo? Acalma a tempestade para que eu possa me acalmar. Mas Jesus não fez isso. Certo? Porquê? Há coisas que nós temos que aprender exatamente na tempestade e antes dela terminar, nós temos de aprender. E uma das coisas que temos que aprender é que o nosso ânimo e a nossa paz não vêm da ausência da tempestade, vêm da presença de Deus. Não vêm porque a tempestade acabou, vêm porque Jesus entrou em cena, porque Jesus está presente, porque Jesus está connosco. Não vêm por causa daquilo que a tempestade é, mas a nossa paz começa quando compreendemos quem Jesus é, qual foi o fator que Jesus deu para eles terem ânimo, para terem paz. Sou eu! Parem de olhar para aquilo que a tempestade é. Parem de olhar para o tamanho da tempestade. Parem de olhar para a fúria do vento. Olhem para mim. Eu estou por cima. Eu caminho por cima da tempestade. Sou eu. Se nós ficamos a olhar para aquilo que a tempestade é, não há nenhum de nós que não fique preocupado. Mas se nós olharmos para quem Ele é, nós vamos ficar em paz. Mesmo que a tempestade continue. Principalmente quando a tempestade continua. Nós precisamos dessa paz. Sou eu. Então, não vamos ficar à espera que a tempestade acabe para começar a ter paz. Vamos fazer diferente. Vamos começar a ter paz para que a tempestade acabe. Vamos ficar de pé? Há mais algumas lições ali. Pedro entendeu que no meio da dificuldade há sempre uma oportunidade. Pedro entendeu que não era só Jesus que podia andar por cima das águas, ele também podia andar por cima delas. É isso que eu quero desafiar. Se a tempestade não para, não pares. E anda por cima dela. Não vivas limitado. Nós ficamos muito. E quando é que a crise acaba? E quando é que isto... este ano vai ser um ano de crise. E ficamos demasiado amedrontados e não permitimos andar por fé. Porque andamos cheios de medo. Ou andas com medo, ou andas com fé. Não negas a realidade, mas podes acreditar que Deus está por cima, que Deus é maior, que Deus é poderoso e que mesmo que haja crise, que haja dificuldade, que haja tempestade, isso não é uma limitação para Deus, é mais um caminho. Deus vai fazer caminho. Deus vai te levar mais alto. Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. Deus não está em crise, Deus não está limitado, Deus é um Deus, o teu Deus não tem limites. É isto que é ser eterno. Ele não tem limitação nenhuma. Omnipotente, não há nada que Ele não possa fazer. Omnisciente, não há nada que o apanhe desprevenido. Omnipresente, não há lugar nenhum onde tu possas estar sozinho, sem a ajuda e a companhia deste Deus. Ele é bom demais para te enganar. Ele é sábio demais para se enganar. Ele é poderoso demais para falhar. É só com isto que eu quero terminar. Porque se nós entendermos isto, nada nos para. Ele é bom demais para te enganar. Ele é sábio demais para se enganar. Ele é poderoso demais para falhar. Vai dar tudo certo. É só isso que eu te quero dizer. Vai dar tudo certo. Aguenta firme. Porque Deus não te abandona. Deus já investiu demasiado em ti. Deus já esvaziou o seu sangue por ti naquela cruz. Deus já investiu demasiado em ti para abrir mão de ti. Para desistir de ti. Para deixar-te de qualquer maneira. A obra que Ele começou ao pôr-te no barco, Ele vai terminá-la e vai levar-te à outra margem. Porque a verdade é que Jesus não os atirou para a tempestade, como eu vos disse no início. Jesus atirou-os para a outra margem. Vão para a outra margem.
E quando Ele diz uma coisa, pode vir tempestade, pode vir o que vier. Quando Ele diz, vais para a outra margem, venha o que vier no caminho, no percurso. Tu vais para a outra margem. Passam céus e terra, governos, economias, doenças, peritos, especialistas. Mas a palavra de Deus não passará. Deus é maior. Fecha os teus olhos. Eu não sei para quem é esta palavra. Mas Deus não se esquece de ti. Estou aqui para te dizer, Deus não se esqueceu de ti. Ele está por cima. Ele vem em teu socorro. Ele é fiel. Ele cuida de ti. Não fiques tão perturbado a olhar para a tempestade. Olha para Ele. Ele continua a dizer, sou eu. Não tenham medo, tenham ânimo. Olha para Ele. Como é que tu continuas a correr quando a corrida está tão complicada? Quando os adversários são tão complicados? Continuas a correr quando tu olhas firmemente para Jesus. Se tu olhas para as barreiras, tu desistes. Mas tu olhas para Jesus, tu vais vencer. Deus conhece cada um aqui de nós aqui nesta tarde e noite. Mais uma vez, nós declaramos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua força. Precisamos do Teu socorro. Precisamos olhar para Ti. E precisamos compreender uma vez mais. Tu estás por cima. Tu és maior. Tu és bondoso. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa salvação e em Ti somos mais do que vencedores. Deus fortalece cada um, Tu sabes o que cada um está a passar, sabes cada luta, cada lágrima, cada dor, cada pressão, cada tribulação, cada tempestade. Deus, eu oro para que possamos aprender cada lição, possamos superar cada situação, possamos ver-Te em cada tempestade. Experimentar-Te como nunca antes. Experimentar a vitória, a bênção, a força, o caminho e o propósito que Tu tens para nós através das tempestades, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Hugo, por as tuas palavras. Eu acho que nós podemos terminar cantando uma música. A música tem uma letra poderosa também. Que o hino que nós vamos cantar possa realmente fazer diferença na nossa semana e que possamos sair daqui cheios de Deus. Obrigado pela exposição, Hugo. Que o Senhor te possa continuar a abençoar e continuar a usar-te. Então vamos cantar, irmãos. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha, as portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
nossa mente, com o cuidado do Deus grande e todo-poderoso a cada dia, vamos enfrentar as lutas, vamos para as tempestades, porque Deus está comigo. Uma boa semana, que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Amém.